Vamos lá agora entrar num outro tópico dos nossos conteúdos, que é o tópico que versa sobre litisconsórcio. Litisconsórcio. Me deem um segundo aqui e vamos falando por enquanto, que é o tempo em que eu vou achar exatamente na nossa ementa como é que está esse conteúdo, só para vocês ficarem bem situados e a gente deixar isso aqui bem organizado. Na nossa ementa, nós estávamos no tópico 4, sujeitos do processo, e agora nós vamos ao 4.02. Então, 04.02, que é o tópico que versa sobre litisconsórcio, artigo 113 e seguintes do Código de Processo Civil. Beleza, galera? Então, para ficar bem organizado, se vocês forem conferir a nossa ementa, nós estamos agora no 4.02 do litisconsórcio, artigo 113 e seguintes do Código. Vamos avançar? Falar em litisconsórcio falar em litisconsórcio é falar em pluralidade de sujeitos. Pluralidade de sujeitos em um ou mais polos da demanda do processo. Vejam vocês que é muito comum a gente conversar sobre um processo de João contra Maria. João é 1, Maria é 2. Então, no polo ativo, nós só temos um sujeito, João. Polo passivo, como ré, nós também só temos um sujeito, Maria, né? Vou até mudar aqui a cor para ficar bem didático. João no polo ativo contra Maria no polo passivo, certo? Nesse caso aqui, não há pluralidade de sujeitos em um ou mais polos da demanda. Por quê? Em cada polo aqui, no polo ativo e no polo passivo, nós só temos um sujeito. João no polo ativo, Maria no polo passivo. Acontece que nós podemos, e é perfeitamente possível e acontece muito, nós podemos ter mais de um sujeito em um polo do processo. Então, é muito comum que nós tenhamos, por exemplo, ao invés de apenas um autor, João, 3 autores. João, Pedro e Wendel. Se isso acontecer, aqui no polo ativo, 3 autores, 1, 2 e 3, nós teremos pluralidade de sujeitos no polo ativo. Isso também pode acontecer no polo passivo. Nós podemos ter 3 autores, João, Pedro e Wendel, e nós podemos ter, por exemplo, 2 réus, Maria e Paula. Percebam vocês que no polo passivo, nós teríamos 2 sujeitos, Maria e Paula. Então, seriam 3 no polo ativo contra 2 no polo passivo. Isso pode acontecer das mais variadas formas. Nós podemos ter 50 pessoas no polo ativo e 1 no polo passivo, ou 1 no polo ativo e 50 no polo passivo, 3 contra 2, 1 contra 4, 5 contra 2.
Sempre que houver mais de um sujeito em um dos polos ou em ambos os polos do processo, polo ativo e polo passivo, a esse fenômeno se dá o nome de pluralidade de sujeitos. E a pluralidade de sujeitos no código é chamada de litisconsórcio. Litisconsórcio. Litisconsórcio é consórcio na lide, ou seja, atuando conjuntamente em uma demanda judicial. Litisconsórcio, pluralidade de sujeitos em um ou mais polos da demanda. Vejam vocês que o artigo 113 e seguintes traz essa regulamentação. Já já a gente vai ver uma parte mais doutrinária, mas num primeiro momento eu quero ir para a letra da lei. Artigo 113 do Código de Processo Civil, sempre ele. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando? Vamos então aqui para as causas, vamos para as hipóteses de litisconsórcio. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ou seja, no mesmo polo, ativa ou passivamente, ou seja, no polo ativo ou no polo passivo, como eu já expliquei para vocês, quando, inciso 1, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Aqui a gente pode falar numa sociedade conjugal, a gente pode falar numa sociedade empresarial, a gente pode falar numa coobrigação contratual. Quando, inciso 2, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ou seja, conexão do artigo 55, pelo pedido envolvido ou pela causa de pedir. Causa de pedir, lembrem vocês, é fatos mais direito. Então, mais de uma pessoa pode ser colocada no polo ativo ou no polo passivo de uma demanda, caso haja afinidade de matéria. E 3, quando ocorre afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Ainda que não haja conexão nos termos do inciso 2, pode haver um ponto comum de fato ou de direito, né, que nos remete à conexão, não do caput do artigo 55, mas do parágrafo 3º. Não é exatamente a hipótese, mas vejam vocês que o inciso 3 traz uma abertura maior à possibilidade de litisconsórcio. Sempre que houver afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, nós podemos ter pluralidade de sujeitos em um dos polos da demanda, do processo. Então, essas são as causas, a priori, né, num primeiro momento, as causas gerais para a ocorrência da pluralidade de sujeitos do litisconsórcio. Parágrafo 1º. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo, daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. O nome disso aqui, meus caros, é limitação do litisconsórcio multitudinário. Repito, limitação ao litisconsórcio multitudinário. Eu disse para vocês agora há pouco que nós podemos ter 50 pessoas no polo ativo. Isso seria uma espécie de pluralidade de sujeitos, isso é litisconsórcio. Se o juiz entender que essa quantidade exacerbada de pessoas em um dos polos da demanda, no caso, o litisconsórcio
facultativo, ativo, pode prejudicar a rápida solução do litígio, dificultar a defesa ou eventual cumprimento de sentença, ele pode fracionar esse processo. Era um processo que tinha 50 autores, ele pode dividir em 5 processos, cada um com 10 autores. Isso é a limitação ao litisconsórcio multitudinário. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá? Então, parágrafo 1º do 113 está ok. Parágrafo 2º do 113. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Então, enquanto pendente a apreciação pelo magistrado do pedido de limitação de litisconsórcio multitudinário formulado pela parte ré, o processo fica suspenso. Processo não, né? O prazo fica interrompido, o prazo para eventual manifestação ou resposta fica interrompido. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação. Beleza? Então, 113, parágrafo 1º, 113, parágrafo 2º, primeiras noções sobre litisconsórcio e já falando sobre litisconsórcio multitudinário. Multitudinário, meus caros, eu vou até colocar aqui, ó, no canto direito do slide, onde está multitudinário, que multitudinário vem de multidão mesmo, tá? Multitudinário, um bocado de gente, muita gente no polo ativo, muita gente que facultativamente está atuando de forma conjunta no polo ativo da demanda, ou seja, muitos autores. João, isso acontece muito? Acontece. É muito comum, por exemplo, quando nós temos uma ação que atinge a uma determinada coletividade, mas que não se faz um processo coletivo, se faz um processo individual. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Não é porque nós temos pluralidade de sujeitos que o processo é coletivo, que vai ter o regramento de processo coletivo. Na verdade, é um processo individual com pluralidade de sujeitos. Processo coletivo é outra coisa, é quando nós temos uma causa de pedir coletiva. Mas segura isso aí um pouquinho. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: acontece muito de nós termos um processo com diversos autores. Diversos autores podem querer ajuizar uma ação conjuntamente, para brigar conjuntamente por um direito que é comum a eles. Não necessariamente isso vai ser um processo coletivo, ok? É muito comum, por exemplo, esposa e marido entrarem juntos por conta de uma resolução contratual. Não necessariamente eles estariam obrigados a ajuizar a ação conjuntamente, e não se trata de litisconsórcio multitudinário porque não tem nenhuma multidão envolvida. Mas eu posso ter, por exemplo, uma associação de pessoas, eu fiz um workshop lá dizendo que elas têm um determinado direito e todas essas pessoas querem correr atrás desse direito, uma gratificação, por exemplo, um servidor público, através de uma ação apenas. E eu coloco 20 pessoas numa ação, 20 em outra, 20 em outra, e o juiz acha que 20 são muitas pessoas, é muita gente para estar no polo ativo, e ele fraciona de 20 para 10. Pode acontecer, é perfeitamente possível, ok? Vamos avançar mais um pouco? Artigos 114 e 115 do CPC. O litisconsórcio será necessário, aqui a gente já vai, meus caros, para o regramento mesmo do litisconsórcio. Antes nós estávamos falando sobre as diretrizes básicas, né? Quando acontece uma hipótese específica de litisconsórcio multitudinário. Agora nós vamos para algum regramento um pouco mais profundo. Mais à frente, num próximo bloco, a gente vai debater isso com mais profundidade ainda, tá? Por enquanto eu estou só na leitura dos artigos. Artigo 114 do CPC. O litisconsórcio, ou seja, a pluralidade de sujeitos, será necessário por disposição de lei
ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. No outro slide, eu vou voltar aqui, vocês vão ver, nós tínhamos falado sobre litisconsórcio facultativo. Artigo 113, parágrafo 1º, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo. Agora, nós estamos falando aqui em litisconsórcio necessário. Já eu vou entrar nesse regramento, tá? Mas só para a gente interpretar o artigo 114, vamos dizer o seguinte: o litisconsórcio será necessário por disposição de lei, quando a lei determina, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Pela natureza da relação, mesma eficácia para todos. Ou seja, fala-se em litisconsórcio necessário quando, por lei ou pela natureza da relação, A e B obrigatoriamente, necessariamente, têm que compor o polo da ação, seja um polo ativo ou seja um polo passivo. O litisconsórcio necessário, conforme o próprio nome diz, ele é obrigatório, ele é necessário, ele precisa existir em algumas circunstâncias. Em outras palavras, existem ações que eu, João, vou propor e que eu não posso só colocar Maria. Eu tenho que colocar Maria e o marido dela, Pedro. Porque Maria e Pedro constituem um litisconsórcio necessário. Existem ações em que eu vou ser obrigado a colocar mais de um sujeito no polo passivo, porque se trata do artigo 114, litisconsórcio necessário. Ok? No outro slide, no slide passado, eu grifei o litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio facultativo, ele se opõe ao litisconsórcio necessário, né? Eles são antagônicos. No necessário, eu sou obrigado a colocar em um dos polos mais de um sujeito. Ok? No litisconsórcio facultativo, eu não sou obrigado. É uma escolha. Eu posso ou não colocar mais de um sujeito no polo passivo. Se o litisconsórcio é facultativo, é uma faculdade. Se ele é necessário, é uma obrigação. Beleza? Então, num primeiro momento, para uma primeira passagem aqui sobre litisconsórcio, essas são as noções elementares. Agora, no próximo bloco, que vai começar em 20 segundinhos, a gente vai ingressar aqui no artigo 115 e seguintes do Código de Processo Civil para a gente seguir o regramento acerca desse tema tão importante que é litisconsórcio. Por hora, nós estamos apenas introduzindo o conteúdo, tá? Eu ainda vou ver com vocês uma parte mais doutrinária. Por enquanto, letra da lei. Ok? Nos vemos no próximo bloco. Bons estudos. Até a próxima.